O que a gente tem hoje para a aula são dois cenários que eu quero trazer. Deixa eu só apresentar primeiro. Então, o primeiro cenário baseado no que eu estava falando do vídeo anterior, sobre a configuração, eu tenho dois casos aqui, do João e a Maria. E nesse primeiro caso, o João está dentro da minha rede local. Aqui no caso, uma faixa interna, 92, registrando um servidor SIP que está lá no Google. E Maria, eu coloquei apenas o 4G, então aqui à esquerda é Telefônica, GVT, e aqui à direita é TIM e aqui é GCP. Então todo o cenário são três nuvens diferentes. Nessa solução, como eu tinha conversado com vocês, que eu demorei para mandar esse vídeo, porque eu tinha um problema, eu estava tentando entender o que tinha acontecido e, sem eu perceber, o CIP Proxy, o OpenCIP, estava fazendo alteração do CIP e do SDP. Lembrando que eu tenho filtro de pacotes nesse cenário, com NAT, e aqui eu não sei dizer se eu tenho algum filtro de pacote, ok? Estou aplicando o report, a gente já vai ver sobre isso daqui a pouco. Então, nesse cenário, nessa configuração, o que acontece na chamada é que quando eu faço um invite, que não convém muita gente já ficar falando do registro, mas no caso do invite, vocês podem ver aqui no via está mostrando o report. O report significa que a porta de origem, a porta de destino do RTP vai ser a mesma. Então eu não abro, na verdade, dois fluxos. Vão ser, em termos numéricos, em termos de porta, aparentemente um fluxo só. Só que a porta de origem e destino ela é invertida. Até porque a gente está falando de UDP, então não tem muito essa questão de conexão. Mas se vocês reparar no from e no to, vocês vão ver que o João registrado com o arroba 34, então está lá no Google, mas o contato ele está informando 192, 168, então ele está mandando o seu IP interno. E aqui no caso, no O, que é onde eu quero chamar principalmente a atenção, que é onde eu estava batendo cabeça, de Auner, ele está mandando o IP interno, e deveria falhar, claro, mas quando ele faz a oferta, a outra ponta aceita. No caso aqui, a Maria ela está aceitando. Ela também está mandando o report, vocês podem ver que ela já está informando o seu report aqui, então é para poder construir o seu pacote. Ela tem um contato, o contato é externo, 189, que é na faixa lá da TIM, e o seu IP externo. Então, ao que parece nesse cenário, voltando aqui, Maria não deve ter nenhum problema, porque ela já está com o seu IP externo, IP válido, não tem NAT, e aparentemente não tem filtro de pacotes, então a Maria até aí tudo bem. O João é que vai ter que contornar isso, então, voltando, quando eu comecei a transmitir, ele fez um hack, tudo certo, eu vi que ele estava apenas mandando, então vocês podem ver que 192 está mandando para 189, sentido de João para Maria. Eu achei que estava tudo ok, e à medida que eu fui passando, eu vi que o outro sentido também estava funcionando. Então, foi essa surpresa que eu tive, e aí eu comecei depois a analisar e eu vi que o OpenCIP estava reconstruindo não só o cabeçalho do contact no CIP, mas também estava reconstruindo, estava alterando o IP, colocando o IP externo do meu roteador. Como eu estou usando o report, eu já sei qual é a porta certa. Então, por uma feliz coincidência, eu acertei o IP, porque eu estava reconstruindo o SDP via OpenCIPs, e a porta estava funcionando porque o RPort estava resolvendo o problema. Então, esse cenário, que foi o primeiro cenário que deu certo, sem querer, ele deu certo. Então, João, então essas portas aqui, apesar de visualmente não estarem distantes, é a mesma porta daqui para cá. Então, eles ficam, na verdade, assim. Opa, deixa eu só mostrar aqui. Não, vai demorar, não tem problema. Senão eu ia só mostrar visualmente que a impressão que dá é que é apenas um fluxo aqui apenas, ok? A diferença desse cenário e desse cenário que eu quero falar daqui a pouco é que aqui eu preciso contar com, vamos falar, chama aqui assim, duas boas coincidências. Vocês devem estar ouvindo o vizinho trabalhando. Eu tenho aqui duas coisas, então na parte de rede eu resolvo com CIP e com STP, e na camada de transporte, na especificação das portas, eu resolvo com RPort. O segundo cenário é para eu não ter que me preocupar com essas coincidências e não ter que ficar contando, no bom sentido, de uma forma mais superficial, contando com essa boa sorte. Contar que o servidor vai fazer isso, é isso, etc. Então, ao invés da gente contar
com um servidor que realmente vai ter essa funcionalidade ou não, lembrando que a gente está trabalhando com cenários heterogêneos, então eu não posso confiar que todos os servidores CIP e proxy no meio do caminho vão fazer isso. Então a ideia é que cada um desses dispositivos, tanto o João quanto a Maria, faça uma consulta prévia para saber se eles estão atrás de NAT e qual o seu tipo de NAT. Então, deixa eu abrir aqui agora o segundo cenário. Vou abrir aqui, onde, volto a dizer, o Stun ele é configurado nos terminais, aqui no caso nesse WAC, que ele vai para esse WASC, que depois bate nesse WAS. Então, essa configuração, ela é nos dispositivos terminais, nos ramais SIP, no caso. E não precisa ser o mesmo servidor Stun. Aqui eu só coloquei uma figura, só porque eu já configurei lá na máquina, vou mostrar daqui a pouco no Gitpod como é que está essa situação, mas podem ser dois servidores distintos, como vocês viram lá no vídeo da WebRTC Ventures. Então, antes de mais nada, ele vai fazer um binding request, antes de fazer o registro, inclusive. E aí, uma vez que ele faz isso, ele consegue construir as suas informações. Então, ele recebe um XOR MAPD address, onde ele sabe qual é o seu IP de origem e aqui o seu IP de destino. Então, aqui ele consegue construir esses valores, que é isso que é interessante. Ele saber quais são todas essas informações, certo? Então, quando ele vai fazer um registro, a hora de construir, aqui no caso, o contato, ele já está com contato com um valor externo, sem eu precisar fazer absolutamente mais nada. Então, aqui, ou seja, não conto com essa sorte que eu tenho aqui do servidor. Então, eu resolvo na camada de rede, aqui com no caso do João, vocês podem ver que ele vai adicionar a porta, e uma vez que eu estou usando a report, eu quero dessa forma resolver isso. Então, quando eu faço um invite, o invite ele já vem totalmente construído, quando eu já mando 187, e aqui no IP ele também vai mandar esse IP, certo? Dessa forma eu consigo com que ele mande esses valores, e aí ele vai fazer um report. Vocês podem ver aqui está um report, então ele manda a porta 4000, aqui tem o IP de conexão, olha que interessante, então ele já está colocando aqui também, e quando ele dá um 200 OK, no seu report, ele vai informar o IP para que ele possa construir. Então aqui, uma vez que ele já está dando a contra-oferta, ele já está dizendo qual é a sua porta, já está mandando o seu valor, e aí ele pode confirmar, e desse fluxo, vocês podem ver que ele já vai começar a fluir desde o começo, e aqui ele já vai mandar de um para o outro um bind request para que eles consigam fazer uma conexão direta entre si, certo? Então, ele está enviando um bind request, vocês podem ver que só tem um fluxo aqui, ó, de 192, aí ele manda um bind request, vou avançar um pouco mais aqui, aí ele manda um outro bind request, que é a resposta, e a partir de um ponto, quando eles começam já a fazer com que criem os estados no Stateful Firewall, de forma que eu já tenho um estado de NAT para fazer a troca, e aí eles já conseguem também criar esses fluxos nos dois sentidos, certo? A figura aqui também não é tão ideal, porque aqui dá a impressão de ser um mesmo fluxo, porque eles estão usando as mesmas portas. Eu só fiz aqui mais parecendo o símbolo do infinito para mostrar que, na verdade, são dois RTPs independentes, certo? Tanto é que depois a gente vai ver, lá no caso do RTP, cada um deles tem o seu SSRC, que é o que identifica cada um dos fluxos. Vocês podem ver que esses números estão, no caso de 192, ele começa com 010, e se eu pegar a outra faixa, aqui, ele começa com 89, então são fluxos diferentes, apesar de usarem as mesmas portas. Então, quando a gente fala de resolver problemas de NAT utilizando o STUM, a gente pode fazer uma série de intervenções na rede para poder resolver este problema, ou para que ele possa detectar o seu endereço externo e depois já, de antemão, construir o SIP SDP de forma que funcione adequadamente. Ok?